Seção 80. 27 de fevereiro de 1982. Ra, eu sou o Ra. Nós os saudamos no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Antes de iniciarmos este trabalho, nós gostaríamos de corrigir um erro que nós encontramos em material prévio. Aquele arquétipo, 5, que vocês chamaram de o Hierofante, é o significador do complexo da mente. Este instrumento é vítima de intensificações repentinas na direção da distorção conhecida como dor. Nós estamos cientes de suas tentativas conscientes para auxiliar o instrumento, mas não conhecemos outra modalidade disponível ao grupo de apoio além da provisão da terapia da água sobre a porção espinhal ereta do complexo do corpo físico, que nós mencionamos anteriormente. As distorções do corpo deste instrumento nunca cessam, digamos, tais intensificações durante estes períodos de distorção aumentada do complexo do corpo. Nosso contato pode se tornar momentaneamente deturpado. Portanto, nós solicitamos que qualquer informação, que pareça deturpada, seja questionada, já que nós desejamos que este contato permaneça tão não distorcido quanto as limitações da linguagem, mentalidade e sensibilidade permitem. Nós nos comunicamos agora. Questionador, obrigado. Você poderia, por favor, me dar a condição do instrumento? Ra, este instrumento está experienciando flutuações suaves do complexo de energia física, que estão causando mudanças súbitas a partir do déficit de energia física para alguma ligeira energia física. Isto se deve a muitas, o que você poderia chamar de, preces e afirmações oferecidas aí por este instrumento, contrabalanceadas por saudações contínuas, sempre que possível, pela entidade de quinta densidade da qual vocês estão cientes. Em outros aspectos, o instrumento está na condição anteriormente descrita. Questionador, eu tive que deixar o quarto, por causa de um item esquecido, depois de nós termos realizado o ritual de banimento. Isto teve um efeito deletério no ritual ou no trabalho? Ra, se este fosse o único trabalho, o lapso teria sido crítico. Há suficiente energia residual, de uma natureza protetora, neste local de trabalho, de forma que este lapso, apesar de muito não recomendado, não representa uma ameaça à proteção que o ritual, do qual você fala, oferece. Questionador, nosso visitante de quinta densidade tem sido menos capaz de afetar o instrumento durante nossos trabalhos mais recentes? Ra, nós responderemos em duas partes. Primeiramente, durante os próprios trabalhos, a entidade tem sido mitigada a uma grande extensão. Em segundo lugar, na circunstância experiencial geral de sua experiência espaço-tempo, esta entidade de quinta densidade está apta a saudar esta entidade com a mesma efetividade, sobre o complexo do corpo físico, de sempre, desde o início de seu contato com seu grupo. Isto se deve a distorções severas do complexo físico do instrumento. Entretanto, o instrumento se tornou mais capaz espiritual e mentalmente de saudar esta entidade com amor e, dessa maneira, reduzir o elemento do medo, que é um elemento com o qual a entidade conta como uma grande arma na tentativa de causar cessação, em qualquer grau, do contato com Ra. Questionador, qual é a razão para o fato de que a entidade é capaz de agir através de distorções físicas, que já estão presentes, opostamente a ser incapaz de agir sobre uma entidade que não tivesse nenhuma distorção física? Ra, a chave para esta questão é o termo distorção. Qualquer distorção, seja ela física, mental ou espiritual em natureza complexa, pode ser acentuada pela sugestão de alguém capaz de trabalhar magicamente, ou seja, causar mudanças em consciência. Esta entidade tem muitas distorções físicas. Cada um no grupo tem várias distorções mentais. Suas naturezas variam. O quanto menos balanceada a distorção pelo autoconhecimento, mais adaptavelmente a entidade pode acentuar tal distorção a fim de mitigar contra o funcionamento tranquilo e harmonia do grupo. Questionador, como Ra bem sabe, a informação, que nós acumulamos aqui, será iluminadora apenas para uma porcentagem bem pequena daqueles que populam este planeta atualmente, simplesmente porque existem muito poucas pessoas que podem entendê-la. Entretanto, parece que nosso visitante de quinta densidade está, digamos, determinado a ir contra esta comunicação. Você pode me dizer por que isto é tão importante para ele, já que tem um efeito tão limitado, eu suponho, sobre a colheita deste planeta? Já que me parece que aqueles que entenderão esta informação estarão, bem possivelmente, já dentro dos limites da capacidade de colheita.
Ra, pureza não termina com a colheita de terceira densidade. A fidelidade de Ra para com a tentativa de remoção de distorções é total. Isto constitui uma aceitação de responsabilidade pelo serviço a outrem que é de relativa pureza. O instrumento, através do qual nós falamos, e seu grupo de apoio têm uma fidelidade similar e, desconsiderando qualquer inconveniência para o self, desejam servir a outrem. Devido à natureza do grupo, as questões, nos apresentadas pelo grupo, têm guiado rapidamente para regiões de comentário de certa forma abstrusas. Este conteúdo não mitiga contra a pureza subjacente do contato. Tal pureza é como uma luz. Tal intensidade de luz atrai atenção. Questionador: o que nosso visitante de quinta densidade esperaria ganhar para si se ele fosse capaz de terminar este contato? Ra: como nós declaramos anteriormente, a entidade espera ganhar uma porção daquela luz, isto é, o complexo mente-corpo-espírito do instrumento. Impedido disto, a entidade intenciona apagar a luz. Questionador: eu entendo isto até certo ponto. Esse ponto é quase se a entidade fosse bem-sucedida em qualquer uma destas tentativas. Que valor isto teria para ela? Isto aumentaria suas habilidades? Aumentaria sua polaridade? Através de qual mecanismo ela faria o que quer que ela faça? Ra: tendo tentado, por uma porção de seu espaço-tempo e, sem nenhum resultado duradouro, fazer estas coisas, a entidade deve estar se fazendo esta pergunta por si própria. O ganho pelo triunfo é um aumento em polaridade negativa para a entidade, no sentido de que ela removeu uma fonte de brilho e, portanto, ofereceu a este espaço-tempo a oportunidade da escuridão, onde até então havia luz. No evento dela ser bem-sucedida em escravizar o complexo mente-corpo-espírito do instrumento, ela teria escravizado uma entidade razoavelmente poderosa, dessa forma aumentando seu poder. Questionador: eu sinto muito por minha falta de entendimento destes mecanismos e eu me desculpo por algumas questões bem estúpidas, mas eu acho que nós temos aqui um ponto que é de certa forma central ao que nós estamos atualmente tentando entender. Então, mesmo apesar de minhas próximas perguntas poderem ser quase inaceitavelmente estúpidas, eu tentarei entender o que este poder, que nosso visitante busca, é e como ele o usa. Pois me parece que isto é central à mente e à evolução daquilo em que nós estamos envolvidos. Na medida em que esta entidade, que é nosso visitante, aumenta seu poder através destes trabalhos, qual é o poder que ela aumenta? Você pode descrevê-lo? Ra: o poder, do qual você fala, é um poder espiritual. Os poderes da mente, como tais, não abrangem tais trabalhos como estes. Você pode, de uma maneira de certa forma frutífera, considerar as possibilidades de um luar. Vocês estão cientes de que nós descrevemos a matriz do espírito como uma noite. O luar, então, oferece tanto uma imagem verdadeira vista em sombras, quanto uma quimera e falsidade. O poder da falsidade é tão profundo quanto é o poder de se discernir a verdade da sombra. A sombra de coisas ocultas é de uma profundidade infinita, na qual está armazenado o poder do Uno infinito Criador. O adepto, então, está trabalhando com o poder de coisas ocultas iluminadas por aquilo que pode ser falso ou verdade. Abraçar a falsidade, conhecê-la, buscá-la e usá-la dá um poder que é muito grande. Esta é a natureza do poder de seu visitante e pode lançar alguma luz sobre o poder de alguém que busca a fim de servir a outrem também, pois os passos falsos da noite são tão fáceis. Questionador: você está dizendo, então, que este poder é do espírito e não da mente ou do corpo? Ra: o trabalho do adepto é baseado em trabalhos anteriores com a mente e o corpo, sem eles o trabalho com o espírito não seria possível de uma forma confiável. Com este comentário, nós podemos declarar a corretividade de sua suposição. Questionador: agora, o 15º arquétipo, que é a matriz do espírito, tem sido chamado de diabo. Você pode me dizer por quê? Nós não queremos ser superficiais em tal questão central, mas nós podemos notar que a natureza do espírito é tão infinitamente sutil, que a frutífera influência da luz sobre a grande escuridão do espírito é muito frequentemente não tão aparente quanto a própria escuridão. O progresso escolhido por muitos adeptos se torna um caminho confuso na medida em que cada adepto tenta usar a catálise do espírito. Existem poucos que são bem-sucedidos em compreender a luz do sol. Com folga, a maioria dos adeptos permanecem tateando ao luar e, como nós dissemos, esta luz pode enganar tanto quanto revelar mistérios ocultos.
Portanto, a melodia, digamos, desta matriz, com frequência parece ser de uma natureza, como vocês diriam, negativa e má. Deve também ser notado que um adepto é alguém que se libertou mais e mais das restrições dos pensamentos, opiniões e vínculos a outros selves. Quer isto seja feito para serviço a outrem ou serviço a si, é uma parte necessária do despertar do adepto. Esta liberdade é vista por aqueles não livres como o que vocês chamariam de má ou obscura. A magia é reconhecida, a natureza, com frequência, não. Questionador, eu poderia dizer, então, que implícito ao processo de se tornar adepto está a possível polarização parcial na direção do serviço a si, simplesmente porque o adepto se torna desassociado com muitos de sua espécie, ou tipo, na densidade em particular que ele habita? Isto é provável que ocorra. O acontecimento aparente é desassociação, seja verdade serviço a si, assim, verdadeira desassociação com outros selves, ou serviço a outrem e, assim, verdadeira associação com o coração de todos os outros selves e desassociação apenas com a casca ilusória, que impede o adepto de corretamente perceber o self, e o outro self, como um. Questionador, então você disse que este efeito de desassociação no adepto do serviço a outrem é uma pedra no caminho ou um processo que causa atraso no alcance daquele objetivo que ele almeja? Isto está correto? Isto está incorreto. Esta desassociação com o miasma da ilusão e com a má representação de cada e toda distorção é uma porção bem necessária do caminho de um adepto. Pode ser visto por outros como sendo desventurado. Questionador, então isto é, a partir do ponto de vista ou com relação ao 15º arquétipo, algum tipo de excursão para a matriz do espírito neste processo? Isto faz algum sentido? A excursão, da qual você fala, e o processo de desassociação é muito habitualmente ligado àquele arquétipo que vocês chamam de esperança, que nós preferiríamos chamar de fé. Este arquétipo é a catálise do espírito e, por causa das iluminações do potenciador do espírito, começar a causar estas mudanças no ponto de vista do adepto. Questionador, eu não tinha intenção de ir muito longe adiante em meu processo de questionamento aqui. O adepto polarizado tanto positiva quanto negativamente, então, está construindo um potencial para extrair poder direto do espírito. Isto está correto? Seria mais apropriado dizer que o adepto está chamando o universo, diretamente através do espírito, por seu poder, pois o espírito é um veículo de ligação. Questionador, agora, a única diferença significante e óbvia, eu acredito, entre o adepto negativo e o positivo, ao usar este veículo de ligação, é a forma em que eles se polarizaram. Há uma relação entre os arquétipos do espírito e a polarização positiva ou negativa? O chamado positivo é, por exemplo, feito através do 16º e o risadas chamado negativo através do 15º arquétipo? Eu estou muito confuso nestes pontos e eu imagino que esta pergunta seja pobre ou sem sentido. Você pode responder isto? É um desafio responder tal questão, pois há alguma confusão em sua construção. Entretanto, nós tentaremos falar sobre o assunto. O adepto, quer seja positivo ou negativo, tem a mesma matriz. O potenciador é também idêntico. Devido à catálise de cada adepto, o adepto pode começar a escolher aquilo que ele deve examinar melhor. A experiência do espírito, aquilo que vocês chamaram de lua, é então, com folga, a influência mais manifestada na polaridade do adepto. Até a mais infeliz das experiências, digamos, que parece ocorrer na catálise do adepto, vista a partir do ponto de vista do espírito, pode, com a discriminação possível na sombra, ser trabalhada até que uma luz, igual ao meio-dia mais brilhante, desça sobre o adepto e, assim, a iluminação positiva, ou de serviço a outrem, ocorre. O adepto do serviço a si se satisfará com as sombras, entendendo a luz do dia, inclinará a cabeça para trás em uma risada sombria, preferindo a escuridão. Questionador, eu suponho que o 19º arquétipo do espírito seria o significador do espírito. Isto está correto? Isto está correto. Questionador, como você descreveria o significador do espírito? Na resposta à questão anterior, nós nos dedicamos a exatamente isto. O significador do espírito é aquela entidade viva que tanto irradia ou absorve o amor e a luz do Uno Infinito Criador,
O irradia para outrem ou o absorve para o self? Questionador. Então este processo de irradiação ou absorção, já que nós temos um fluxo ou ritmo de fluxo, seria a medida do poder do adepto. Esta pode ser vista como sendo uma declaração razoavelmente adequada. Questionador. Então para o 20º arquétipo, eu estou supondo que este é a transformação do espírito, possivelmente análogo à fusão dos caminhos na sexta densidade. Isto está de alguma maneira correto? Não. Questionador. Desculpe por isso. Você pode me dizer o que o 20º arquétipo seria? Aquilo que vocês chamam de sarcófago, em seu sistema, pode ser visto como mundo material, se você desejar. Este mundo material é transformado pelo Espírito naquilo que é infinito e eterno. A infinidade do Espírito é uma compreensão ainda maior que a infinidade da consciência, que pode contatar a infinidade inteligente diretamente. Existem muitas coisas que são abandonadas nos muitos passos do caminho do adepto. Nós, de ainda percorremos estes passos e louvamos ao Uno Infinito Criador em cada transformação. Questionador. Então eu imaginaria que o 21º arquétipo representaria o contato com a infinidade inteligente. Isto está correto? Isto está correto, apesar de que se pode também ver a reflexão deste contato, da mesma forma, como contato com a energia inteligente, que é o universo ou, como vocês o chamaram de uma forma mais provinciana, o mundo. Questionador. Então também por este contato com a energia inteligente, você pode me dar um exemplo do que isto seria para ambos, para o contato com a infinidade inteligente e com a energia inteligente? Você poderia me dar um exemplo de qual tipo de experiência isto resultaria, se for de alguma forma possível? Esta deverá ser a última questão completa deste trabalho. Nós discutimos as possibilidades de contato com a energia inteligente, pois esta energia é a energia do Logos, e assim, é a energia que cura, constrói, remove, destrói e transforma todos os outros selves, como também o self. O contato com a infinidade inteligente é mais provável que produza um prazer inefável na entidade experienciando tal contato. Se você deseja questionar em maiores detalhes sobre este assunto, nós o convidamos a fazê-lo em outro trabalho. Há alguma questão breve antes de fecharmos este trabalho? Questionador. Há algo que nós possamos fazer para melhorar o contato ou para tornar o instrumento mais confortável? Os alinhamentos estão muito conscienciosos. Nós ficamos agradecidos. A entidade, que serve como instrumento, está de certa forma distorcida na direção daquela condição que vocês chamam de rigidez das regiões dorsais. Manipulação seria útil. Eu sou Eu os deixo, meus amigos, me glorificando na luz e no amor do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.